Sejam bem-vindos a mais um Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é Luís Miguel Henrique. Olá, Olá, Miguel, viva. bem-vindo. Esta semana olhamos para dois temas, um sobre números e fiscalidade, o outro voltado para a Justiça e para a Defesa. Vamos então ao primeiro, Miguel, a proposta do PSD para a redução do IRS em 1.200 milhões de euros este ano, com a atualização dos escalões de IRS, a boleia da receita fiscal que o Estado recolheu a mais por causa da inflação. Esta é uma das medidas, provavelmente a mais emblemática, havendo outras também que acompanham o pacote. Miguel, este é um trunfo que o PSD jogou para pescar o olho à classe média? Primeiro, é uma jogada de antecipação. Não é? Temos a reentreia política, estamos a chegar ao setembro, estamos a começar a entrar, como o próprio Presidente já quase assumiu, estamos a entrar em período de pré-campanha eleitoral. E, soube usar o calendário PSD. Claramente, o PSD sabe que precisa de marcar a agenda, não pode continuar a trabalhar por reação e quis ser proativo. Nada como arranjar uma matéria que a todos toca, que a todos somos sensíveis, que é a questão da carga fiscal e dos impostos, e depois nada como arranjar um algarismo sobre o qual se trabalha, e 1.200 milhões de euros é algo que enche a boca quando se fala. Mas notou-se que desta vez era uma medida preparada, que vinha com um documento de base a sustentá-la, com muita informação técnica sobre a medida. Até porque acredito que o professor Joaquim Sarmento, e que eu conheço até do ponto de vista profissional, tenha tido o cuidado durante muitas semanas, pelo menos, tenha tido o cuidado de estudar e de testar os números e de conseguir suportá-los em qualquer debate que se antecipe e que aí vem. Por isso, acredito que primeiro do que tudo é uma jogada política, sendo uma jogada política é uma jogada eleitoral. Não vou dizer que não tem alguma parte propagandista porque o tem, mas é algo que garantidamente que vai marcar a agenda nos próximos tempos e vai fazer com que o PS tenha que reagir. E isso acho que é a coisa mais importante. É já perceber... lá vamos, mas era olhar para a classe média, para aquele conjunto de pessoas onde o PSD provavelmente tinha perdido alguns votos nos últimos anos. Com todo o respeito, eu acho que mais do que olhar para a classe média, porque quando as pessoas olham para a medida, e eu estive a fazer a conta, aquilo dá qualquer coisa como 60 cêntimos ao dia, portanto nem para um café, porque normalmente já pagamos 70 a 75 cêntimos, o que interessa é que é a marcação da agenda para o eleitorado. É óbvio que o eleitorado onde o PSD tem que apostar, porque é aí que vai fazer a determinação entre ganhar ou perder uma qualquer eleição, é na classe média. E particularmente uma classe média que se sente atingida e que é sensível a este tema. Portanto, não tenho dúvida nenhuma de que é algo que pensado, preparado, sustentado e que vai marcar a agenda nos próximos tempos. E faz sentido nesta fase falarmos de fiscalidade sobre o trabalho, falar de aliviar os impostos, mexer e reduzir os impostos sobre o trabalho? Talvez seja um bocadinho politicamente incorreto dizer isto, mas eu costumo falar de um tema. É como se falasse do corpo humano e achar que se nós tivermos um coração, só o coração informa, o fígado, o estado do fígado, o estado do pâncreas, o estado dos pulmões, o estado do colesterol, nada disso interessa. Toda a nossa sociedade é um organismo que tem que ser pensado globalmente. Se pensarmos a fiscalidade sem pensarmos no resto, mas o que é que queremos fazer em relação à produtividade? O que é que queremos fazer em relação aos jovens? O que é que queremos fazer em relação às empresas? O que é que queremos fazer em relação ao investimento estrangeiro? Se olharmos de forma isolada para quem foi mais prejudicado e neste momento, e com isso apenas ter uma medida eleitoral, faz sentido falar. Se nós quiséssemos pensar de forma mais abrangente, e quase falarmos aqui de um pacto de regime, e pensar o que país é que se quer há 10 anos, se calhar o trabalho sendo importante não é coisa tão mais importante assim. Quando voltamos a falar do impacto disso, vamos estar a falar de cêntimos ou de €1 por dia. Por exemplo, continuamos, apesar do alívio que tem sido feito em relação ao déficit, nós continuamos a ter um déficit muito grande. Poderia fazer sentido continuar. Custa-me que... Continuamos a ter uma dívida muito grande, sobretudo. Pronto. E isso custa-me que o dinheiro seja desperdiçado, mas se for canalizado para reduzir a dívida existente, para conseguir aliviar até futuras gerações de erros cometidos nos últimos 20 ou 30 anos, eu não tenho problema nenhum. Enquanto português, enquanto cidadão, peço um bocadinho mais de sacrifício, mas com um objetivo estratégico profundo que perceba que seja muito mais do que a soma das parcelas. Se quisermos ter uma visão mais curta, mais imediatista, de impacto mais concentrado e focado, sim, faz sentido falar sobre a fiscalidade no trabalho. Eu gostava de ouvir falar de uma maneira mais abrangente sobre tudo o que tem a ver com a fiscalidade, porque isso não importa apenas uma parte do organismo, importa um conjunto de outras coisas. Com maior entendimento entre os dois maiores partidos. Obviamente. Faz sentido, o PS neste pacote de medidas propõe também um IRS jovem de 15%, aliás uma medida que é direcionada sobretudo ao mercado de trabalho das pessoas que estão a entrar e que têm rendimentos mais baixos. Que efeito é que poderá ter esta medida?
Olha, eu vou dizer o que é que. Eu tenho um filho com 23 anos que acabou o meu mestrado em fiscalidade. E eu posso dizer que ele não quer continuar a trabalhar cá. E porquê? Não é isto que vai Quando mudar? eles começam a perceber, não, se calhar com 15% sim, quando começam a perceber exatamente a carga fiscal que os pais suportam, e algumas conversas que tinham, e atenção, não é só ele e um conjunto de colegas. O que eu quero dizer com isto é que realmente há necessidade de conseguir reter a parte. Nós temos de falar aqui até nos videocasts, temos tido aqui reitores e ex-deanos de universidades que dizem que o trabalho ao nível da educação e da formação dos jovens é do mais elevado e do mais competente que se faz. Formar gerações O problema é que não é para partem. nós, não tiramos o proveito disso. Essa medida parece-me a mim, sinceramente, e de todas aquelas que eu ouvi, a melhor pensada do ponto de vista de médio e longo prazo. Porque isso realmente, ninguém imigra por vontade, imigram por necessidade e porque ao fazer o balanço entre o deve e o haver, ok, compensa. Continuará a compensar jovens talentosos em várias áreas imigrarem, se afinal apenas têm que pagar 15% e não 30% ou 35% ou 40% por serem jovens não casados, sem independência e vão parar aos escalões máximos, porque os nossos escalões máximos são uma fatalidade porque rapidamente se chega lá. E isso, qualquer jovem que começa a chegar ao mercado de trabalho, afugenta quando começa a fazer contas. E as críticas do PS, Miguel, são razoáveis. Os socialistas falaram em logro, em cambalhota fiscal. É uma argumentação que faça sentido face às propostas que são apresentadas? Ou é política pura? Essa é a parte da política, vamos a parte do ping-pong e é a parte menos bonita do teatro, do teatro mediático da política. Acho que as propostas do PSD têm sentido, acho que é um ponto de partida, acho que mereciam eventualmente até haver, volto a dizer, um plano estratégico para o país que obrigasse a que os dois grandes partidos percebessem os erros que foram cometidos no passado e que país é que querem deixar para os portugueses para os próximos 10, 15, 20 anos, mas acho que não vai ser possível e acho que vamos continuar a assistir a mais do mesmo, porque lá está, Marcelo Rebelo de Sousa melhor do que ninguém sabe que já entramos em pré-campanha eleitoral. Nós estamos em campanha. E a Medina tinha anunciado que ia fazer uma descida de impostos no âmbito do orçamento do Estado do próximo ano e que anunciaria essa medida em outubro, na altura da apresentação. Lá está, falamos aqui da antecipação e do calendário. Este pacote coloca mais pressão sobre o Ministro das Finanças e sobre o Governo? Eu acho que isso foi um erro estratégico de comunicação, isto é, eu para resolver um pequeno problema acabou por criar um outro Criou-se superior. A expectativa Ao e partir agora... do momento em que anunciou o que é que ia fazer, estava à espera de quê? Que os outros ficassem a dormir, não foi. Agora realmente, bem, no meio disto tudo, se calhar o país e os portugueses, os trabalhadores poderão ser um bocadinho melhor ou mais beneficiados na medida em que isto obriga claramente o PS a fazer mais e melhor. Vai ter que não só desconstruir ou tentar desconstruir as propostas do PSD, como apresentar todas uma qualquer outra que tenha que ser muito mais abrangente. O problema é, como se costuma dizer na gíria, o Excel aceita tudo. Portanto, vamos ver um algarismo qualquer que será superior aos 1.200 milhões de euros, mas que na prática não se vai traduzir em muito mais. Volto a dizer estrategicamente, pensar o organismo da sociedade apenas como no rendimento para o trabalho, ou pensar que é isso que resolve o problema da fiscalidade, o problema da produtividade, o problema da competitividade do país, não é de certeza, e há que olhar para os rankings internacionais para percebermos realmente aquilo que nos prejudica, aquilo que nos afeta, e não serão medidas isoladas como essas, por muito impacto eleitoral e mediático que tenham, que vão resolver os problemas sérios e estruturais do país. Vamos então agora ao nosso segundo tema deste videocast. Há 73 acusados na chamada Operação Tempestade Perfeita, que investiga corrupção, peculato e branqueamento de capitais na defesa. Há 7 funcionários do Ministério da Defesa que são acusados, 3 deles são altos quadros do Ministério da Defesa. Há também 36 empresários e os seus familiares e cerca de 30 empresas. Os principais crimes investigados remetem aqui para o tempo de João Gomes Cravinho, como Ministro da Defesa. Era esperada esta acusação e este processo acabar por resultar numa acusação envolvendo tanta gente? Respeitando sempre o benefício da indúbia para o réu e daquilo que é a presunção de inocência que todos têm, e falando apenas exclusivamente do ponto de vista judicial e jurídico daquilo que é conhecido através da opinião pública e dos meios de comunicação social, sinceramente, fruto de tudo aquilo que chegou à comunicação social, não era possível imaginar um desfecho diferente deste. Acho que existe um conjunto de indícios que depois estão ou não consubstanciados em prova absoluta e esclarecedora, é algo que iremos perceber ao longo do próprio processo judicial, até porque o Ministério Público
tem tido um histórico nos últimos 10 ou 15 anos da construção de mega processos que depois nem todos, muitos mesmo, não se traduzem em acusações transitadas em julgado. Este mesmo assim foi algo relativamente rápido, se compararmos até a outros. Portanto, isto é, desde o início dos factos ao início da investigação e até a separação que vamos conversar a seguir para não complicar demasiado o processo em relação ao próprio Secretário de Estado, ex-Secretário de Estado, acabou por ser uma forma processual correta de conseguir trazer as coisas a esta fase processual, que é o julgamento. Sinceramente, em relação a tudo o que chega à comunicação social e àquilo que é a análise feita, eu sinceramente percebo que existe ali até quase a ser verdade, existe ali uma corrupção endémica instalada. Só para quem não acompanhou o caso, falamos concretamente em contratação pública e em benefícios retirados de adjudicações de contratação pública que no fundo não cumpriram as regras, é isto? E de alguns benefícios que algumas pessoas singulares receberam, que estão em cargos de decisão, acabam por tirar proveito próprio de forma direta ou indireta, e quando indireta é através alegadamente de recebimento de meios financeiros para tal, ou de algum tipo de apoio ou de ajuda, ou de carros, ou de Sim, bens. Segundo a acusação do Ministério Público, que é citada por alguns meios de comunicação social, trata-se de entrega de veículos de automóveis de topo de gama, ou topo médio de gama, apoios também para a compra de casas, tudo isso a troco e dinheiro vivo. Okay. Tudo isso a troco de adjudicação de obras no Ministério da Defesa. Falamos das obras do Hospital Militar ou de outras obras que no fundo eram entregues quase a pessoas conhecidas e amigas em troca destes benefícios. O que choca, a ser verdade, o que aqui está, é que as pessoas com lugares, nomeadamente nas Forças Armadas, que teoricamente são pessoas que têm que estar dotados de uma moralidade e pelo menos apregoam isso em qualquer anúncio que tu possas para o recrutamento. Esses são os grandes valores, os grandes alicerces das Forças Armadas, seja qual for o ramo da mesma, mas o que é facto é que esses valores são completamente torpedeados por algumas dezenas de milhares de euros que sinceramente eu custa-me a perceber como é que só alguém que tem algum sentimento de impunidade ou de, lá está, de uma tal corrupção endémica que existe e que sente que isso será relativamente normal, é que por tão pouco, eu ponho por tão pouco porque mesmo que seja um carro de 50 mil euros ou 100 mil euros ou que seja um montante de apoio a uma obra em casa de 15 mil ou 17 mil, como é que alguém eventualmente suja ou deixa sujar dentro das Forças Armadas, em com tudo aquilo que foi a sua formação, por tão pouco. Mas isso é algo que, sinceramente, eu acho que tem muito a ver com o estado anímico que o país vive, que acha que determinadas coisas são normais e que realmente têm que ser combatidas e denunciadas e, a ser verdade, condenadas. E em que posição é que isto deixa João Gomes Cravinho, que é agora Ministro dos Negócios Estrangeiros? Se eu tivesse que responder, em absoluto, isso deixaria o Ministro numa situação extremamente frágil. Já estava, na verdade. O problema é que existe um histórico de situações relativamente semelhantes em que o nosso Primeiro-Ministro tende a deixar com um bocadinho pela espuma. Há célebre frase do "a justiça o que é da justiça". O que significa que, até pela força com que a Cravinha, a determinado momento, acabou por corroborar o apoio político e institucional em relação a algumas destas pessoas que estão aqui envolvidas. Portanto, até por força disso, o facto dele não se ter distanciado, o facto de não ter criado ali uma barreira higiênica mínima necessária para não ser afetado, é óbvio que, por muito sério, por muito correto que o seja, politicamente ele fica, ou deveria ficar. O problema é este, é que as pessoas acharem que isto não deixa a imagem, eu falo em termos de imagem, não em termos de valores e daquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer, mas em termos de imagem política, em termos do exemplo que se dá, em termos daquilo que se projeta, acha-se que isso é relativamente normal quando eu não sou político e moralmente responsável por estas pessoas que estão abaixo de mim e que fazem tudo isto. Isso não pode acontecer. Agora, o que é facto é que o histórico diz que Cravinho não vai ter uma decisão diferente ou uma proteção diferente por parte do Primeiro-Ministro que outros que o antecederam em situações iguais tiveram. O ex-secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, que se demitiu, sabemos, depois de ter sido constituído arguido e alvo de buscas neste mesmo processo, não está neste rol dos 73 acusados. Vai ser investigado num processo à parte. Foi extraída uma certidão deste processo para ser investigado num processo à parte. Porquê é que isto acontece, Miguel?
Só posso imaginar, ok? Mas dá-me a sensação que não foram, que o Ministério Público não quis cometer erros do passado, nomeadamente criar mega hiperprocessos que depois se tornam com uma prova completamente complexa, nem atrasar, isto é... Porque haverá factos que ainda já têm que houve ser investigados. Exatamente, como eu disse no princípio, isto correu relativamente rápido do ponto de vista desde o momento dos factos à investigação à acusação. E o facto de Marco Capitão Ferreira ter sido o último a ser investigado poderia atrasar o resto do processo. Não só ia atrasar, como ia complicar. Parece-me a mim que quiseram separar as águas, e acho que do ponto de vista estratégico, inteligentemente, até para haver uma maior assertividade e foco na prova e naquela que tenha que ser feita, e que não haja a capacidade de outros arguidos distraírem, atrasarem ou complicarem o processo que venha a ser criado em relação à marca Capitão Ferreira. É uma questão de assertividade e de menor complexidade dos processos. E para fecharmos, como é que fica a imagem das instituições do Estado e dos seus dirigentes com este tipo de processos e de acusações? Eu sinceramente acho que neste momento, e fruto do conjunto de coisas que aconteceram e tem vindo a público nos últimos anos, a imagem não é este processo que vai agravar a imagem, é apenas mais um. O que é que eu tenho receio? O que eu tenho receio é que a Justiça não consiga transformar isto em condenações transitadas em julgado. Porque isso depois saltamos do campo da Justiça para o campo da política e da sociedade. Cada vez que tu tens um processo deste, altamente divulgado, mediatizado e que dá em nada, em como o bom português diz que é uma montanha que vai continuar a parir ratos, vais ter cada vez mais espaço para que mensagens extremistas de partidos da esquerda à direita consigam passar a sua mensagem, e isso ataca e corrói os alicerces da nossa democracia. Muito bem, Miguel, obrigada por mais esta análise e até para a semana.